Ricardo, ministro leigo da palavra, paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje, 1º de fevereiro de 2021, nós vamos proclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, inicialmente, neste Evangelho, duas questões chamam a atenção. Primeiro, os nomes da cidade onde Jesus expulsou o espírito imundo: Gerasa, país dos Gerasenos, ou Gadara, país dos Gadarenos. Esses eram os nomes aplicados aos habitantes de uma região onde Cristo Jesus expulsou demônios de 2 homens, segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, ou um homem, conforme o evangelho escrito por Marcos, que estamos meditando. Segundo o que é reputado como melhor evidência dos manuscritos hoje disponível, Mateus originalmente usou país dos Gadarenos, ao passo que Marcos e Lucas, relatando esse acontecimento, empregaram país dos Gerasenos. A título de informação, atualmente esse território ainda existe na Terra Santa. Ele tem um nome hoje, o chama Unquais, e se localiza num país chamado Jordânia, faz fronteira ali com Israel. Então, mas não há contradição de modo algum, nem conflito entre o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Devido à dificuldade histórica e arqueológica de comprovação das fronteiras entre as duas cidades, Gerasa e Gadara, que juntamente com mais 8 cidades formavam a Decápole, não foi possível estabelecer com certeza a fronteira dessas cidades. É mais ou menos, vamos imaginar aqui Belo Horizonte, por exemplo, com Contagem, né? Hoje as cidades cresceram tanto que uma se confunde com a outra. Era mais ou menos o que acontecia nessas duas cidades. Então, no relato evangélico, podemos considerar Gerasa ou Gadara como cidades próximas. Isso não desautoriza, nenhum evangelho não desmente o outro. Muito antes, pelo contrário, eles se completam. Outra questão observada é que a que se refere aos evangelhos sinóticos ou semelhantes.
Sinótico significa a mesma visão. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque têm muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3, mais ou menos, têm a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Os evangelhos sinóticos ou semelhantes contam os eventos e ensinamentos mais importantes da vida de Jesus. Eles mostram o que Jesus fez durante seu ministério e como ele salvou o mundo. Os 3 evangelhos sinóticos contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora algumas partes de acordo com o objetivo do texto. Muitas vezes a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada no outro evangelho, eles se complementam. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam e completam a história de Jesus. Mas aí nós sabemos que são 4 evangelhos. Por que o evangelho de São João não é considerado sinótico, ou seja, evangelho semelhante aos 3? O evangelho de João é bastante diferente dos outros 3, porque parece que o autor, o apóstolo João, estava tentando preencher as lacunas, contando histórias importantes que tinham ficado de fora dos outros evangelhos. Lá você pode conferir isso em João capítulo 20, versículo 30 e 31. O foco principal do evangelho de João é a evidência que Jesus é Deus. Os ensinamentos e os milagres de Jesus apresentados nesse evangelho mostram o poder divino de Jesus e a importância de crer nele. O evangelho de João é também muito pessoal, focando mais nas coisas que Jesus fazia e dizia em privado entre seus amigos. João era um dos amigos mais próximos de Jesus durante seu ministério. Feito esses esclarecimentos, o evangelho de Marcos, sob comento hoje, nos diz que Jesus encontrava-se em território pagão. Tarefa árdua o aguardava. Apareceu um homem possuído por um espírito impuro. Esse espírito simbolizava naquela época e também nos dias atuais a sociedade opressora que tira da pessoa a liberdade de pensar e de viver dignamente. O homem atormentado pelo espírito impuro se encontrou com Jesus. Movido pelo Espírito Santo, o mesmo Jesus que exerce seu poder sobre as forças do mar e da natureza, manda também nos espíritos impuros. A fala do possesso é uma tentativa de demonstrar poder sobre Jesus. Impossível. Jesus expulsa a legião e lhe permite apossar-se da manada de porcos, cujos donos ficam inconformados, pois veem escapar sua fonte de lucro. Os habitantes do lugar também rechaçam Jesus. Gesto nobre é o do homem que, uma vez curado, livre do espírito impuro, torna-se missionário de Cristo entre os pagãos naquela região. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, Jesus, nosso libertador, com tua ordem poderosa, expulsa o demônio impuro de um homem em estado deplorável e miserabilidade. Ele é a imagem da pessoa escravizada. Libertado, ele retoma a dignidade que lhe pertence naturalmente, que o Senhor Jesus nos impulsione a colaborar para a libertação do teu povo sofrido e marginalizado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.